Turma, vamos lá. Sejam bem-vindos aí. Quem é novo, muito bem-vindo. 6 anos e contando, toda sexta-feira, 10h01 da manhã, nós estamos aqui para poder compartilhar uma palavra, para poder compartilhar aquilo que está no nosso coração, aquilo que a gente está vivendo, né, e reforçar aquele propósito do porquê nós estamos aqui. Acho que foi essa a nossa missão lá atrás, e a gente vem honrando e cumprindo essa nossa missão aqui. Hoje, eu confesso que eu tenho 2 palavras ardendo no coração. Uma eu até compartilhei com a turma aqui, hoje no escritório pela manhã. A Luana mandou uma foto pro Hilton, eu falando, e ele está atrás do vídeo intercedendo. Ele não está... Eu estava na frente do telão, ele pegou bem na hora, eu falando e o Hilton intercedendo. E eu trouxe uma palavra, mas eu vou trazer para vocês aqui, já estava no meu coração aqui, que eu quero compartilhar. Gente, nessa vida, a gente veio para cá e a gente não sabia de nada. Quando a gente chegou aqui, a gente não sabia de nada. Como diz aquele dado, a gente nasceu pelado e careca, sem saber de nada, precisando de todo o auxílio dos nossos pais, da nossa família, para limpar a gente, cuidar da gente. Depois nós começamos a viver uma fase de aprender as coisas. Nós vivemos uma fase de aprender a falar, né? O Hilton já vai estar começando essa etapa de aprender a falar. Eu vou tirar a notícia, ela vai aprender a falar papá primeiro, mas não é o papá de papai. A gente sempre considera que é o papai de papai, tá? Para mim, os dois é o papai de papai, mas não é esse papai, é para comer mesmo, tá? É o papai de comer, que é a primeira coisa que eles vão aprender a falar. E aí o pai fica todo orgulhoso que é o papai de papai, e para mim é isso, eu vou carregar isso para minha vida. Mas eles vão aprender a falar, a gente vai ter que ensinar para eles as coisas certas e erradas, do básico ao extraordinário. A gente vai ensinar não põe a mão no fogão, porque senão queima. A gente vai ensinar as primeiras letras, as primeiras palavras. Eu estou vivendo exatamente isso com a Luísa, assim, de uma forma mais intensa do que eu vivi com o Lucas na época. O Lucas alfabetizou na época da pandemia, e aí estava aquela loucura na nossa vida. Eu confesso que eu não vi o Lucas alfabetizar, quando eu assustei, o Lucas estava escrevendo já. Mas eu tô vivendo isso, da Luísa aprendendo ali as primeiras palavras, e aí ela escreve: papai, eu te amo, sempre deixa um bilhetinho, eu tenho um bilhetinho dela guardado aqui no meu lado: papai, olha para o seu lado direito, aí tinha um chocolate para mim. Então a gente vai tendo isso o tempo inteiro, e a gente vai ensinando, e ela aprendeu. Daqui a pouco ela vai aprender outras coisas, como o Lucas já aprende outras coisas. Daí a pouco eles vão aprender física, química, biologia, matemática, eles vão aprender coisas que talvez eles não vão nem usar na escola. Depois eles vão aprender alguma coisa para trabalhar, tá? Eles vão aprender a viver em sociedade, eles vão aprender a buscar disposição mesmo sem motivação. Nós vamos aprender a vida inteira, né? A gente passa por isso. Deus ele ensinou desde o início, a gente vai aprender princípios cristãos. Tem coisa que já vem dentro da gente, tem outras que a gente precisa aprender mais. Cada um tem a sua habilidade, Deus deu essa habilidade para cada um, a gente sabe muito bem disso. E essa habilidade, para ela melhorar, a gente precisa se dedicar e aprender mais sobre ela, né? Não adianta querer só o talento se você não desenvolveu o talento, mas o tempo inteiro da nossa vida foi aprendizado. O tempo inteiro da nossa vida, para chegar a um determinado ponto, a gente aprendeu. Faculdade, na vida, nas batalhas, nas convivências, nos erros, em tudo a gente aprende. E num determinado momento da minha vida, eu decidi virar um pouco o meu canhão, na verdade, desde a minha formação. A minha formação em Direito, eu formei em Direito e logo no início eu vim para a formação acadêmica para virar professor. Eu falei, eu quero ensinar. Eu falo que foi de um sonho que eu vi um professor meu andando no SW4. E aí eu queria muito ter o SW4. E aí
eu falei, então será que eu vou virar professor igual ele para ter um SW4? Aí eu descobri que não foi sendo professor que ele comprou o SW4. Foi advogando mesmo que ele comprou o SW4 dele. E eu realizei esse sonho. Eu lembro que foi o único carro que eu chorei quando eu comprei. Comprei minha primeira SW4. Eu vou num carro e outro volto. Né? Eu viro e mexe. A SW4 está na minha vida. Que era um grande sonho. E aí eu fui para a era de ser professor para ensinar para as pessoas. Depois eu saí, depois eu vim para o franchising. O franchising é o quê o tempo inteiro? É ensinar. É compartilhar aquilo que a gente desenvolveu. É ir ali aprender e voltar para ensinar. É ir ali aprender e voltar para ensinar. O que é ser empresário? O que é ser empresário? É ensinar o tempo inteiro. É treinar o tempo inteiro as pessoas. É o tempo inteiro. Se eu não treinar você, não vai. Aí a gente precisa. Aí eu fui estudar sobre, principalmente para cuidar da área que eu cuido aqui, eu fui estudar sobre tráfego pago, eu fui estudar marketing, eu fui estudar um monte de coisa. Eu falei, minha área, eu preciso ensinar aquelas pessoas que estão debaixo de mim. Tá? Mas tem um momento da nossa vida que você fala assim, cara, eu estou aqui o tempo inteiro, pronto para ensinar. Eu estou doido para ensinar. Quem deseja aprender. Só que depois que a gente vai chegar na fase adulta, a gente começa a encontrar outras pessoas no nosso caminho. A gente começa a encontrar as pessoas que não têm desejo de aprender, elas não querem aprender, por mais que você queira ensinar. E aí você começa a encontrar barreiras e desafios. A gente começa a encontrar barreiras e desafios, porque muitas vezes essa pessoa está trabalhando com a gente. Ela trabalha na nossa empresa e ela precisa aprender para ela executar o serviço dela. E ela não vai. Muitas vezes são pessoas do nosso meio, são empresas lateralizadas às nossas, que a gente precisa que essa pessoa aprenda mais sobre o que ela está fazendo ali, para que a nossa e a dela prosperem. O franchising é isso o tempo inteiro. É aprendizado. Que foi desde da nossa criação. É aprender. Deus, quando ele pegou lá no jardim do Éden o Adão, ele ensinou, ele mostrou para ele, mostrou o que não devia fazer. Você acha que quando ele falou, não coma da fruta, foi por quê? Ele estava ensinando. Ele tinha o poder de falar, de travar ele, não deixar ele comer. Mas ele precisava deixar ao mesmo tempo, ele estava criando um mundo. Ele precisava deixar o livre-arbítrio. Ele precisava deixar as pessoas também escolherem os caminhos. E muitas vezes passar pelos caminhos, e muitas vezes passar pelas dificuldades. Então, a minha palavra que eu quero trazer hoje para vocês é sobre esteja disposto a aprender. Queira aprender muitas das coisas que nós passamos, das dificuldades que a gente passa, foi que a gente quis aprender. Eu sei, por exemplo, eu tenho as minhas dificuldades que eu enfrento. Hoje eu sei claramente que a minha dificuldade que eu tenho numa determinada área foi uma negligência de não querer aprender sobre aquele tema. Foi negligência minha. Eu não quis, eu me desviava de aprender sobre aquilo. Eu me desviava. E aí eu enfrentei problemas depois. Muitos problemas. Muitos problemas eu enfrentei. Depois quando eu não quis aprender sobre aquilo. E continua sendo assim. Todas as vezes que eu me recuso a querer aprender, desde da academia. Eu falo que eu malhei durante bom tempo da minha vida ser um personal errado. Eu só balangava peso. Dava resultado nenhum. Quando eu peguei um profissional, o resultado veio. Eu aprendi. Ele estava lá para me ensinar. Hoje, até quando eu malho sozinho, eu tenho resultado. Por quê? Porque ele me ensinou o movimento. Ele me ensinou aquilo. E muitas vezes esses aprendizados vêm de uma pessoa que está do seu lado, vem de um colega, ou não, vem de um curso, vem de uma faculdade. Eu falo sempre, eu não falo mais sobre isso com essa pessoa, mas tem uma pessoa do nosso meio que eu sempre falei com ela. Agora já vai para 5 anos quando eu falei com ela a primeira vez, vai estudar uma faculdade. Ele já passou pelo período que ele poderia ter feito cursos rápidos, ele já teria aprendido. Ele passou pela etapa que ele poderia ter feito um curso técnico de 2 anos. Ele poderia ter feito um curso de 4 anos e agora ele poderia ter feito um curso de 5 anos, se ele tivesse começado a aprender lá atrás.
Se ele tivesse aceitado tudo, ele já estaria formando numa faculdade ou em 2 cursos técnicos, ele já estaria formado. Isso aqui, se ele tivesse começado a precisar de aprender, de buscar conhecimento, de depois colocar em prática aquele conhecimento. Ele já estaria vivendo coisas que ele não faz nem ideia de como estaria a vida dele para melhor, que não tem como você não estudar, você não aprender algo e sua vida não melhorar. Não existe essa hipótese na vida de alguém que aprende algo e a vida não melhorar, a não ser que você aprende errado. Porque aprender errado é fácil demais também. O errado é... Mas não tem como sua vida não melhorar quando você aprende uma coisa. Eu falo, quando eu aprendi técnica de venda, minha vida melhorou demais. Quando eu aprendi responsabilidades que eu tinha na minha vida melhorou demais. Quando eu aprendi que só motivação não ia ganhar o jogo, eu aprendi demais. Eu ganhei demais. Eu ganhei demais quando eu aprendi o direito, a faculdade de direito. Até hoje eu sou respeitado como um advogado, como um excelente advogado. Eu sou respeitado por onde eu vou. Mesmo não exercendo isso há, sei lá, hoje há mais de 10 anos eu não exerço o direito, mas até hoje grandes advogados vêm perguntar para mim. Eu fui muito bem informado, cara. Eu estudei demais sobre o direito. E eu nunca abandonei o estudo do direito. Eu abandonei a execução do direito. Isso é de fato. Mas toda matéria, por exemplo, ontem saiu uma decisão da pejotização. Eu já fui estudar. Peraí, deixa eu me preparar. Eu já fiz. Eu sou advogado, né? Você tenta. O Enzo nunca foi advogado, mas eu acho que era o sonho da vida dele, era ser advogado. Deus me livre. Porque ele sabe tudo do direito, ele sabe, ele vai estudar a lei, mas porque ele é empresário. Pô. Se ele não souber das leis, ele comete falhas. Ele comete erros, porque a lei ela é cheia de pegadinhas. Ele comete falhas, ele comete erros, se ele não for estudar, se ele não for aprender. Então, minha palavra hoje para vocês pode estar parecendo que não é uma palavra de Deus, não é uma palavra da Bíblia, mas está lá, porque em Provérbios se repete centenas de vezes que o sábio prosperará. Que o conhecimento te levará a lugares que você jamais imaginou. Que a obediência em buscar aprendizado vai te levar para os lugares que Deus te fez para ser. Porque Deus aqui, ele fez cada um para ser algo único. Seu DNA é único. Ele é único, seu DNA. Ele te fez para ser quem você é. Ele te fez exatamente, só que você precisa fazer a caminhada que ele construiu para você. Para de se desviar da caminhada. Para de se desviar daquele caminho de Deus. Eu gravei um podcast essa semana com o Rodrigo, fundador da Suits, essa empresa que vocês usam tanto aí, o nosso relacionamento, e o Rodrigo falou assim comigo, cara, eu sou um cara muito sortudo. E eu falei com ele, você sabe o que é sorte, Rodrigo? Ele falou, não. Eu falei, é aquele que caminha no caminho de Deus. Todas as vezes que a gente segue os ensinamentos de Deus e vai no caminho dele, a gente se torna um sortudo. Sabe por quê? Porque tudo dá certo. Tudo coopera para o bem daquele que ama Deus. Tudo coopera. E ele falou isso comigo e eu falei, a sorte é isso, amigo. Então, quando aquela coisa dá certo na sua vida, você estava no caminho de Deus, quando dá errado, foi Deus te protegendo. Foi te protegendo. Para que você não aconteça algo pior na sua vida. Para que o caminho não seja pior, mas muitas vezes a gente insiste. E aí ele fala, eu não quero fazer. Então, essa frase que eu quero deixar para vocês é uma frase que eu ouvi de um amigo. E quando ele falou isso comigo, cara, eu falei, é exatamente, isso é o ensinar. Foi por isso que a gente fez a escola do franchise. Sabe por que a gente fez a escola do franchise? Porque a gente não aguentava mais ver outras empresas fazendo franqueadores fazer coisa errada, como eu vejo até hoje. Você sabia, Wilton? A gente estava fazendo essa conta. 60% das franqueadoras que estão com a gente na escola, elas passaram nas mãos de outras pessoas que não sabiam o que estava ensinando para ela e ela começou a cometer um monte de erro. Elas estão pagando preços hoje altos
porque foram lá naqueles que ou foram sozinhos, sem aprender nada, ou foram buscar esse conhecimento em pessoas que não estavam prontas para ensinar. Então, a minha frase que eu deixo para vocês é o seguinte: eu vou te ensinar, não pelo desejo que eu tenho de ensinar, eu tenho um desejo grande de ensinar para as pessoas, mas sim pelo desejo que você tem de aprender. É o seu desejo de aprender que vai determinar onde você vai chegar. Que Deus abençoe abundantemente a vida de cada um de vocês. Que Deus proteja, que Deus guarde, que Deus guie, que Deus ilumine o caminho de vocês, das empresas, das famílias de vocês. Que se hoje tiver alguém passando alguma dor, precisando de alguma cura, precisando de alguma direção, eu declaro sobre a vida de cada um de vocês a cura e a direção. E que por mais 24 horas vocês permaneçam no caminho de Deus. Que não se desviem nem para a esquerda, nem para a direita, nem para cima, nem para baixo. Lembra sempre, Deus, ele nunca, ele jamais escreveu por linhas tortas. Sempre foi retinha. Nós, de vez em quando, saímos dela, mas ele vai estar sempre de braços abertos, te esperando. Vem, filho, vem caminhar comigo, que eu estou aqui pronto para te servir. Um beijo no coração. Tamo junto.